Olá, muito boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Marco Bastos. Eu sou terapeuta e massoterapeuta ayurvédico e eu vou falar, antes de tudo, de iniciar aqui o que eu tenho para dizer para vocês. Eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevessem no meu canal. Eu estou aqui sempre trazendo conteúdos de Pix e principalmente sobre Ayurveda, que é a medicina que eu trabalho, né? Então, se vocês puderem deixar um like de vocês após assistirem a este vídeo, eu vou agradecer muito. Se vocês tiverem alguma sugestão, quiserem fazer alguma pergunta, vocês fiquem à vontade. Lembrando que eu atendo na cidade de Nova Friburgo, tá? Na Praça do Suspiro e na Avenida Alberto Browne. Lá nós atendemos com massagem ayurvédica, com massagem chinesa, trabalhamos com massagem relaxante, com cromoterapia, trabalhamos com massagem xamânica, trabalhamos com massagem drenagem linfática, também com massagem modeladora e muito em breve estaremos trabalhando também com shiatsu. Então, vocês precisando, entrem em contato conosco, agende uma sessão e até mesmo para a gente se conhecer, para a gente bater um papo, né? Para eu saber qual é a sua queixa, né? E de que forma eu posso ajudá-lo, tá certo? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a prática da Hasta Abhyanga, né? Que é a reflexologia manual. O que é a Hasta Abhyanga? É uma massagem indiana muito utilizada para quê? Para relaxar e acalmar, né? A mente daquelas pessoas agitadas, aquelas pessoas que estão sempre com o pensamento acelerado, problema de insônia, hipertensão arterial, né? Então ela apesar de ser feita, né, de ser realizada nas mãos, mas ela trabalha todos os marmas, né, todos os pontos marmas do nosso corpo e ela é uma massagem que trabalha também o indivíduo integralmente. Ela não trabalha apenas focando na melhora da dor, na cura da dor, mas ela trabalha também a parte emocional, a parte mental, a parte sentimental, né, e principalmente a parte corporal, né, aquelas dores que incomodam, né, ela é boa também, é muito indicada também nos casos de tendinite, né, pessoas que têm devido a movimentos, trabalham com muito computador, movimentos repetitivos, né, então ela é muito boa também para isso, para melhorar esse quadro. E no Ayurveda é o ato de untar, né, massagear e friccionar com óleo, né. Na verdade, se trata de uma oleação aplicada especificamente nas mãos, tá? Vai uma oleação por todas as mãos, tá? E a gente vai fazendo esse movimento aqui, ó, friccionando, tá vendo? Sempre de dentro para fora, ou seja, de dentro para o extremo, tá vendo? Ó, a gente vai trabalhando sempre nesse sentido, né? E assim, apesar de ser focada nas mãos, né? Como eu falei, essa é uma prática que revitaliza e harmoniza o corpo de forma geral, uma vez que trabalha o macro no micro. Como eu falei no vídeo anterior, né? Nós temos o macro, né? No micro temos todos os nossos órgãos do corpo, todos o coração, o pulmão, temos o os olhos, boca, tudo na palma da mão, e só que a gente não
muita gente não tem conhecimento disso, né? E aí a gente vai tratar cada ponto marma, né, para melhorar. Por isso que ela é indicada também, assim como a Pada Bianga, ela também é indicada para pessoas que têm problema de visão também, a gente pode tratar, né, através da fricção no ponto marma, né, ligado à visão. Seguindo os princípios da reflexologia, né, trabalhando também o corpo todo através dos pontos localizados nas mãos, como eu acabei de falar. Pacientes que exercem trabalhos manuais, né, como eu falei, principalmente os trabalhos de repetição, movimentos repetitivos, né, sempre relatam alívio de dores e rigidez após a massagem, além do relaxamento e da sensação de bem-estar que traz, né, porque ela trabalha também o emocional, trabalha também o mental. Essa é uma prática simples que pode ser realizada também quando a massagem nas demais áreas não é possível, tá? Como no caso de pacientes hospitalizados, né, acamados, ou com contraindicações no restante do corpo, né? Como assim, pacientes com esse problema de escaras, afecções da pele. Então, é contraindicado, tá? Nesses casos, né? Você não pode ter nenhuma escara, nenhuma afecção na pele, porque isso vai agravar ainda mais o seu problema. Para a realização desse procedimento, né? Assim como qualquer um terapêutico, o conforto do paciente tem que vir sempre em primeiro lugar, né? Então, sendo assim, caso esse procedimento não seja seguido assim de uma prática corporal, o paciente poderá estar vestido normalmente, tá? Sentado confortavelmente, né? Em uma cadeira ou numa poltrona, sem necessariamente estar despido, né? Dá para fazer a massagem com o paciente de roupa, ou deitado em uma maca. Caso o paciente tenha recebido uma oleação anteriormente, né, então aí a gente vai precisar adotar alguns métodos, tá? A gente vai precisar de limpar, né, com álcool 70%, né, as mãos desse paciente, né, para poder receber a oleação. Caso a gente faça com o paciente deitado na maca, nós vamos utilizar um lençol de pano, uma toalha de rosto e uma toalha de banho. Eu já vou falar por quê. Cerca de 50 ml de óleo, tá? Aquecedor para óleo, porque o óleo tem que ser aquecido, tá? Uma cubeta e um recipiente de vidro para aquecer o óleo, né? Porque o óleo fica aquecido ali. Ele não pode ser frio, tem que ser morno, né? Então a gente precisa utilizar o óleo morno, tá? E em relação à toalha de rosto e à toalha de banho, eu vou falar por conta do drapejamento. Para quem nunca ouviu falar de drapejamento, o drapejamento é o ato, né, de utilizar tecidos para a gente resguardar a privacidade do paciente, tá? E dar conforto durante a prática, para que a prática seja efetiva e também completa. O conforto de quem recebe precisa ser imprescindível, tá, gente? Para isso, assim, algumas medidas são importantes e precisam ser tomadas, tá? Caso o paciente tenha recebido uma oleação anteriormente, ele deverá se deitar em decúbito dorsal, tá? Apenas de roupa íntima ou com a tanga de algodão, para receber a rasta bianga. Aí ele vai ser coberto com a toalha de banho, né? Para não ficar exposto, tá? E no caso de atendimento feminino, tá? A região dos seios da
da senhora, né, da paciente feminina, ela vai ser coberta com a toalha de rosto, para não deixar a paciente constrangida nem exposta. E em dias muito frios, a gente utiliza muito aquecedor na sala ou uma manta para poder a gente cobrir o paciente, o cliente, né? Para que a gente deixe o cliente bem confortável. E assim, é uma prática muito simples, tá, gente, de ser feita. A aplicação dura em média 30 minutos, né? O óleo vai aquecido nas mãos e ele vai sendo estendido até a altura entre dos punhos até a altura do ombro, né? A gente faz aquela massagem. A gente começa por aqui, aí vem, tá? Aí a gente volta. Aí depois a gente faz no braço oposto. O óleo ele vai bem aquecido, tá? Nas mãos, para poder deixar o paciente bem confortável, né? As mãos do paciente são posicionadas, né? Com a palma virada para cima e envolvendo com as duas mãos, tá? Aí é realizado um aquecimento das mãos, né? Juntamente com movimentos circulares, alternando com os polegares, né? A gente vai alternando com os polegares. E com os 2 polegares, a gente vai alternadamente pressionando os pontos marmas, né? Geralmente, a gente repete isso três vezes é o suficiente, dependendo da necessidade do paciente, né? Depois a gente vira a palma para baixo, firmando com uma das mãos, tá? E com a mão dominante, a gente posiciona o dedo polegar na região dorsal, tá vendo aqui, ó, polegar na região dorsal e o indicador na palma da mão do paciente. Acho que assim, tá vendo? É realizado deslizamentos simultâneos, tá? Nas junções do dedo 4 e 5, tá? Repetindo esse movimento também por pelo menos 3 vezes, tá? E a gente finaliza essa etapa repetindo o deslizamento nas junções do primeiro e do segundo dedo. Aí a gente mantém a mão do paciente virada para baixo, firmando com uma das mãos, tá? E com a mão do terapeuta dominante, ele vai envolver cada um dos dedos realizando movimentos de deslizamento em toda a extensão. Isso 3 vezes. Vendo? Ó, pode ser na parte dorsal da mão e na parte da palma da mão. Depois o pulso do paciente é firmado com uma das mãos, tá? E há um posicionamento na mão dominante, né? Do paciente. A gente tem que segurar a mão do paciente, né? Com cuidado para não machucar, né? E a gente vai forçar a mão do paciente para cima, mantendo esse alongamento por alguns instantes. A gente força para cima a mão do paciente. A gente vai repetir esse movimento no sentido contrário, forçando agora para baixo, né? A gente vai fazer o oposto. E a gente vai segurar novamente a mão do paciente com a palma voltada para baixo, tá? E com os polegares e indicadores, a gente vai realizar movimentos circulares na região dos pontos marmas. Esse movimento aqui, ó.
Então, como vocês podem ver, é uma massagem super simples, tá? Não dói, os toques são suaves, né? E assim, é uma massagem que traz muitos benefícios, mas muitos benefícios mesmo, que eu já falei para vocês. Relaxa totalmente a mente, melhora o sono, acaba com a ansiedade, com o problema de insônia que a maioria das pessoas vem tendo, né, nos dias de hoje. Então, por conta da correria, né, do dia a dia, de uma rotina acelerada que todos temos, né? Até eu também tenho. Então é aquilo, é a medicina, afirmando que a medicina ayurvédica, ela vem com a finalidade de prevenir as doenças, manter a saúde e também curar as doenças. E essa cura ela pode ser tratada de diversas formas, desde a alimentação até o silêncio, né? Desde a alimentação, passando pelo movimento, né? Através dos exercícios físicos, através de um bom trabalho do nosso Agni, que é o nosso fogo digestivo, passando por um sono reparador, né? Uma boa noite de sono, de preferência com local adequado, e silêncio, através da meditação, através do yoga, né? Então, assim, e também das massagens corporais, como a Rasta Bianga, né? Que é uma massagem excelente. Eu vou fazer um outro vídeo falando um pouquinho também sobre ela, em breve, tá? E mais uma vez eu gostaria de agradecer a vocês e pedir a vocês que se inscrevam no canal, né? E que deixem o seu like, dizendo se vocês gostaram ou não desta live, tá certo? Grande abraço e lembrando, vocês do Rio de Janeiro, entre os dias 15 e dia 20, eu vou estar aí atendendo meus pacientes e quem quiser passar por uma sessão de massoterapia relaxante ou ayurvédica, é só entrar em contato comigo para a gente poder agendar um dia e um horário, tá certo? Então eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês e namaskara.